Muito bem, dando continuidade àquilo que nós vínhamos dizendo, então, a forma mais comum de lançamento é o lançamento por homologação. Porque no lançamento por homologação, a autoridade precisa fazer o quê? Nada. Contribuinte que tem que calcular o montante, recolher e aguardar. E se ele não recolher direito, ela lança de ofício. E se ela não for lá, transcorridos 5 anos do fato gerador, reputa-se homologado e extinto o crédito. Mas é a maneira mais cômoda que existe para a autoridade administrativa, é o lançamento por homologação. Vejam, senhores, a maioria dos tributos lançados no Brasil é por homologação. A grande maioria. Só para a gente exemplificar. As contribuições sociais, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, as contribuições previdenciárias, todas são lançadas por homologação. A maioria dos impostos é lançada por homologação. A propósito, vamos pegar a lista dos artigos 153, 154, 155 e 156 da Constituição, que estabelecem os impostos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Observem. Vamos pegar o 153. Inciso 1, imposto de importação, lançado por declaração. Ou seja, somente a partir da declaração de importação registrada no SICS-COMEX é que a autoridade procede o lançamento. Inciso 2, imposto de exportação, lançado por declaração. Também não, isso aqui eu não estou fazendo arminha não, hein? Também não é Lula livre, nem Bolsonaro. Isso aqui é imposto de exportação. Muito bem. Inciso 3. Inciso 3. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Veja, o imposto de renda no Brasil, senhores, é lançado por homologação. Tanto o da pessoa física quanto da pessoa jurídica são lançados por homologação. Existe a obrigação de entregar uma declaração de ajuste no dia 30 de abril para as pessoas físicas? Existe. Mas não é porque existe a obrigação de uma entrega de uma declaração de ajuste que o imposto é lançado por declaração. Não, é lançado por homologação. Ele não é lançado por declaração porque tem a obrigação de entregar a declaração. Não, ele é lançado por homologação. Toda pessoa física ou jurídica tem que verificando a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, calcular o montante, recolher e aguardar. Essa é a obrigação do contribuinte. Muito bem. Então, imposto de renda lançado por homologação. Aí nós temos, inciso 4, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, lançado por homologação. O contribuinte calcula o montante, recolhe e aguarda. Aí nós temos, inciso 5, que é o IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, lançado por homologação. Aí nós temos o inciso 6, que é o ITR, Imposto Territorial Rural, também lançado por homologação. Existe uma obrigação de entregar uma declaração de ITR, mas nada obstante a declaração de ITR, o contribuinte tem que calcular o montante, recolher e aguardar. Veja, então os 6 impostos de competência da União, nós temos 2 somente lançados por declaração e 4 lançados por homologação. Muito bem. Agora vamos aos 3 impostos de competência dos estados e do Distrito Federal. Veja, o ITCMD tem 2 formas de lançamento. Você tem o ITCMD causa-mortes e o ITCMD intervivos. O que é o ITCMD? Imposto de transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Toda vez que uma pessoa falece deixando bens, ocorre o fato gerador do ITCMD. Os bens se transmitem com o falecimento da pessoa. O falecimento é que transmite. Não é o processo de inventário, não. É o falecimento.
Muito bem. E aí a pessoa tem que abrir o inventário no prazo de 60 dias. E então os herdeiros têm que pagar o ITCMD, que é de 4% aqui no estado de São Paulo, sobre o Monte Mor, sobre todo o patrimônio do devedor, do autor da herança, ou o decujus, né? Muito bem. Então, o lançamento do ITCMD por falecimento é lançado por declaração. Você vai ter que entrar com uma declaração de ITCMD junto à Secretaria da Fazenda. Tem todo um procedimento que você tem que fazer, e a Fazenda então vai se pronunciar e vai emitir a DARE, você vai recolher e ela vai dizer que está correto o recolhimento ou não. Se você está errado, você tem que recolher a diferença, e assim sucessivamente. Agora, no ITCMD em decorrência de doação, ele é lançado por homologação. Então, você vai doar para o seu filho, por exemplo, 100 mil reais. Você tem que pagar 4% de ITCMD. Então, o donatário, aquele que vai receber a doação, tem que recolher 4% desses 100 mil reais, que no caso seriam 4 mil reais, tem que recolher a DARE e aguardar 5 anos. Por quê? Porque na doação, o ITCMD é lançado por homologação. Aí nós temos, inciso 2, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, lançado por homologação. E aí nós temos o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, que é lançado de ofício. O governo vai lá numa tabela, diz que seu carro vale X e lança de ofício. E agora nem notifica você. Você tem que entrar na internet e procurar o valor lá, colocar o Renavan e recolher o ITCMD que a autoridade administrativa lançou diretamente. Então o IPVA é lançado de ofício. Ela constitui o crédito tributário sozinha, sem nenhuma intervenção sua. Muito bem. E aí temos os 3 impostos de competência dos municípios. Veja, o primeiro deles é o ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, lançado por homologação. Aí nós temos o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, lançado de ofício. E depois nós temos o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, também lançado por homologação. Ou seja, o ISS também é lançado por homologação. O contribuinte calcula o montante, recolhe e aguarda. Não nós, advogados. O ISS dos advogados é lançado de ofício, porque é um valor fixo anual que você paga para exercer a advocacia. Em torno de R$1.000 aqui no município de Santos, 1.200 ou 1.300 lá no município de São Paulo. Tem municípios mais baratos, mas aqui em Santos é em torno de R$1.000 por ano para exercer a advocacia. Então, é feito o lançamento de ofício. Você recebe o carnê do ISS. Então, vejam, senhores, agora peguem os demais tributos, né? Contribuições previdenciárias, contribuições sociais, todos são lançados por homologação. Ou seja, a grande maioria dos tributos no Brasil é lançada por homologação, que é a forma mais confortável para a Fazenda Pública, para ela fazer o lançamento, né? Muito bem. Agora, o que é importante a gente estar sempre raciocinando, né, senhores? É que lançamento, portanto, é a forma em que o crédito tributário se constitui. Ele acaba sendo constituído pelo lançamento. Por quê? Porque com o nascimento da obrigação, a subsunção do fato concreto à hipótese de incidência da norma jurídica tributária, nós temos o nascimento da obrigação. Muito bem. Com o lançamento, nós temos a transformação da obrigação em crédito tributário. Ou seja, nós temos que essa obrigação se transformou. Na verdade, foi objetivada. Vamos dividir a tela novamente aqui para fazer algumas reflexões. Então, nós temos lá, vejam só, o artigo 113 fala do nascimento da obrigação tributária. E aí ele diz que a obrigação tributária é principal ou é acessória. A obrigação principal surge com a coisa do fato gerador.
E a obrigação acessória é um comando de fazer ou não fazer, cujo descumprimento ensejará o pagamento de uma penalidade pecuniária. Muito bem. Veja, então a obrigação principal será sempre entregar dinheiro à Fazenda Pública. E a obrigação acessória será sempre um comando de fazer ou não fazer. Muito bem. Ora, só que o nascimento da obrigação não faz com que ela já esteja em condições de ser paga, né? O nascimento da obrigação faz com que surja esse vínculo jurídico. Mas, vejam, esse valor, né, esse vínculo jurídico, né, ele vai se transformar, ou seja, a obrigação do artigo 113 do CTN vai se transformar em crédito do artigo 139 do mesmo CTN, mas a partir do quê? A partir do lançamento. Muito bem. Agora observem, o fato gerador tributário, muitas vezes, ele ocorre no momento. Pegar o fato gerador tributário do ICMS no mercado interno. O fato gerador do ICMS é a saída da mercadoria do estabelecimento comercial ou industrial. Então, vamos supor que isso aqui seja a porta do estabelecimento, isso aqui é a mercadoria. No momento que a mercadoria transpôs a porta do estabelecimento, eu tenho a ocorrência do fato gerador. Ocorreu o fato gerador, nasceu a obrigação tributária. Qual é a forma de lançamento do ICMS? Lançamento por homologação. Então, cumprirá ao contribuinte calcular o montante, recolher e aguardar. E então, passados 5 anos do fato gerador, se a Fazenda não se pronunciou, homologação tácita. Dentro desses 5 anos, a Fazenda comparece, verifica que foi recolhido corretamente, homologa expressamente. Verifica que não foi recolhido expressamente, lança de ofício. É assim que funciona. Só que se lançar de ofício, aí vai cobrar multa de ofício. A multa de ofício ela é separada, senhores. Além da multa de mora. A multa de mora é a multa aplicada pelo não pagamento da obrigação tributária no prazo legal, né? Então vamos supor, você contribuinte tinha que recolher o seu imposto de renda mês a mês. Você recebeu de pessoas físicas. Então você tem que entrar na internet, fazer a sua declaração do Carnê-Leão, que é separada da declaração anual, da declaração de ajuste. Você vai mês a mês dizendo quais foram os CPFs que lhe pagaram, calculando se tem imposto a pagar ou não e fazendo o recolhimento. Mas você não fez isso. Você não declarou. Quando chegar na sua declaração de ajuste, você pode declarar. Mas você vai pagar com multa. Por quê? Porque você não recolheu na época própria. Isso é multa de mora. A multa de mora é 0,33% ao dia, até o limite de 20%. Significa dizer que um crédito tributário vencido há mais de 60 dias, ele vai ter 20% de multa. 90 dias, 20% de multa e assim por diante. Agora, a multa de ofício, essa prevista pelo artigo 44 da Lei 9.430 de 96, essa multa de ofício é a multa que é de 75%, no mínimo, 75%. Então, se você não adimpliu, se você não pagou no prazo, você vai ter que pagar com multa de ofício, que é de no mínimo 75%, mas ela pode ser dobrada, chamada multa agravada, vai para 150%. E se você não prestou informações à autoridade administrativa no prazo legal, no prazo razoável que a autoridade administrativa lhe deu, você vai pagar a multa agravada aumentada de 50%. Então essa multa pode ir para 225%. Então nos tributos lançados por homologação, o contribuinte não pode se dar ao luxo de simplesmente não recolher, não. Porque se ele fizer isso, uma dívida de 100, de um dia para o outro, vira 500. Porque ele vai sofrer uma autuação, esse tributo vai ser exigido, corrigido pela taxa Selic, se for tributo federal ou estadual, porque hoje é a taxa Selic que corrige também os tributos estaduais,
né? Então veja, você vai ver esse tributo corrigido pela taxa Selic, além de ter correção pela taxa Selic, que já é juros e correção monetária, você vai pagar multa de mora de 20% e vai pagar multa de ofício de no mínimo 75%, mas pode ser 150% e pode ser 225%. Vejam, senhores. Então, o contribuinte brasileiro, ele é um contribuinte que vive sob uma certa pressão. Veja, é uma certa pressão. Porque não é simples assim. Se não pagar, a Fazenda não vai fazer nada. Não, ela vai fazer. Veja, o artigo 149 do CTN, que prevê o lançamento de ofício, no inciso 1, é sobre a hipótese do lançamento de ofício em face de expressa determinação legal, que é o IPTU, mas os demais incisos são lançamentos de ofício decorrentes do erro ou da omissão do contribuinte, quer seja no lançamento por declaração ou no lançamento por homologação. Vou encerrar a gravação aqui e abrir para perguntas. 1 minuto, por favor.